A aliança entre os liberais e os reacionários, aqueles bolsonaristas true, raiz, está indo para o saco, meu filho. E é sobre isso que vamos tratar no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020. E eu começo aquele pedido clássico, tradicional. Se inscreva aqui no canal, faça isso, rapaz. Você vai ganhar conteúdo novo todo dia. Todo dia, Pablo. Todo dia, meu filho, de segunda a segunda, de domingo a domingo, eu estou por aqui, trazendo aquelas coisas, aqueles assuntos que eu sei que você gosta. Política, cidadania, democracia, cultura, história e tudo mais se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então, não vacile. Se inscreva agora porque não custa absolutamente nada para você e representa muito para mim, meu filho. Faça isso. Por favor, se inscreva agora. Não vacile. Já se inscreva, já deixe seu like. Depois eu falo essas coisas. Se inscreva. Agora só se inscreva. Por favor. Ontem nós tivemos, segundo fala do próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, uma debandada no governo Bolsonaro. E não são quadros irrelevantes, não são pessoas desprezíveis sobre a perspectiva político e conceitual da construção do governo de Bolsonaro. Eu vou tentar dar uma explicada nisso e como que, na verdade, essa aliança entre liberais e o bolsonarismo, o reacionarismo que compõe o pilar essencial do bolsonarismo, não tinha a menor possibilidade de dar certo e aquilo que falávamos ainda na campanha de 2018 se concretiza agora em 2020. Vamos lá, vamos à primeira notícia, né? Paulo Guedes ontem deu a informação, né, numa entrevista, falando que Salim Matar e Paulo Webel pediram demissão da equipe econômica. Vamos colocar aqui, né, vamos entender. Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercado, Salim Matar, e o Paulo Obel, que é o Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, pediram demissão. Esses caras não são nomes irrelevantes para o liberalismo do Brasil. Salim Matar, ele é presidente da Localiza, uma empresa que, além de ficar famosa aí pela sua locação de carros e tal, né, pelo seu capital, ela é muito respeitada pelo mercado de investidores porque conseguiu compreender dinâmicas de mercado e isso fez uma valorização tremenda das suas ações na Bolsa Brasileira. O Paulo Webel é coordenador, foi presidente de um centro de reflexão liberal lá do Rio Grande do Sul, bastante influente nesses círculos de Estado mínimo, de pessoas que defendem essa visão de Estado. Então, mais do que cargos relevantes, secretários, entendeu, no Ministério da Economia, são pessoas cujo o currículo emprestava credibilidade sob a perspectiva liberal para a gestão de Jair Bolsonaro. Vocês entenderam? Entendeu a dinâmica? Não é que eu concordo ou discordo. Quem gosta dessa visão de mundo acha que esses caras estão no lugar certo. Eles saindo, isso emite sinais. E é esses sinais que vamos falar aqui um pouco. Paulo Guedes falou que houve uma debandada. Sobre Salim Matar, o argumento do Paulo Guedes foi o seguinte. Ele me disse que é muito difícil privatizar, que o establishment não deixa vir a privatização, que é tudo muito difícil, muito emperrado, tem que ter um apoio mais definido, mais decisivo. O apoio aqui, no caso, ele está falando do presidente da República, né? Porque privatização nunca foi uma coisa tranquila de se acontecer no Brasil. E depois eu vou colocar características do quão difícil, quão hercúlea é a missão do liberal brasileiro, mas isso eu vou deixar para depois. Porque a gente sabe, o coração de Jair Bolsonaro nunca foi de um liberal. Ele surge na política como um líder sindical. Ele entra ali para defender interesses corporativos dos militares, principalmente dos policiais e dos bombeiros, e depois ele começa a pegar também essa defesa corporativa das Forças Armadas. Vamos lembrar que ele foi praticamente expulso, né, daquele julgamento para lá de esquisito, quando Jair Bolsonaro planejava planejava um atentado na estação de tratamento de água, sabe, em adutoras no Rio de Janeiro, para reivindicar melhores salários para sua categoria no Exército Brasileiro. Então, ou seja, naquele momento ele não era bem quisto no Exército, só que ao longo do tempo ele foi adquirindo essa respeitabilidade por uma defesa da pauta que interessava os militares dentro do Congresso Nacional.
Então, ou seja, a visão de Bolsonaro é essencialmente estatista. Ele nunca mexeu, ele nunca trabalhou em iniciativa privada. Ele sempre foi alguém que mexeu com o Estado. Então você sabe, todos os votos do Jair Bolsonaro ao longo do período de maior assento liberal que tivemos, que foram os anos Fernando Henrique Cardoso, foram contrários à política de Fernando Henrique Cardoso. Ele mesmo assume que votou no Lula em 2002 para tirar o grupo do PSDB naquele contexto, perdão, em 1998. Ele assume que votou no Lula para tirar o PSDB daquele contexto. Em 2002, ele assumiu que votou no Ciro Gomes, contra o Partido dos Trabalhadores e também contra o José Serra. Bolsonaro já havia falado isso. Então você compreende que o coração dele não bate exatamente pro mercado. Isso foi uma aliança de ocasião eleitoral. Por quê? Bolsonaro não contava com a confiança do mercado, porque realmente o seu despreparo para esse assunto é evidente, né? A sua baixa qualificação intelectual, ela é notória. Só que ele precisava se cercar de pessoas que dessem esse estofo, essa credibilidade para o projeto de Jair Bolsonaro. Paulo Guedes era um mercador de ideias que não encontrava alguém no campo político para abraçar os seus conceitos. Foi um casamento de ocasião entre o Paulo Guedes, o liberalismo órfão de Paulo Guedes, e o projeto político órfão de ideias econômicas e ideias gerais, fora as reacionárias, de Jair Bolsonaro. Esse casamento de ocasião parece que agora se esfacela. Vamos entrar na lógica do liberal brasileiro. Veja o quão difícil o desafio do liberal brasileiro num contexto normal. O povo brasileiro, essencialmente, e essa é a dificuldade do liberal entender, ele ama o Estado. Isso não estou falando que eu concordo ou discordo. Veja bem, eu não estou entrando na minha opinião nesse momento. Estou fazendo uma constatação. Vamos analisar. A base da pirâmide social depende do Estado para viver. Das bolsas, do SUS, da escola pública. Tudo isso, essa teia social, essa frágil teia social brasileira é que favorece a existência da base da pirâmide social brasileira. A classe média, ela é uma concurseira. Entendeu? Assim, você vê que famílias às vezes abdicam, bancam um jovem ou uma jovem em casa estudando para passar no concurso público. Então, assim, a lógica de você conseguir uma função no Estado concursada e ter uma estabilidade ao longo da vida move grande parte da classe média. Além disso, muitos sonham e conseguem colocar seus filhos nas universidades federais. Ou seja, o sonho de trabalho da classe média, de estudo, de preparo intelectual da classe média, se dá por meio do Estado. E quando a gente chega naquele biquinho da pirâmide ali, o 0,1% ou 1%, vá lá, sabe, que é o grosso do capital brasileiro de fato, eles amam o Estado também por meio dos subsídios, por meio das políticas de incentivo fiscal, por meio do aparelhamento do Estado para conseguir benesses. Eles financiam campanhas, eles ajudam o executivo, ou você acha que o dono da Localiza, por exemplo, estava lá por... As pessoas próximas a ele, do Salim Matar, até dizem que ele estava bastante imbuído de bastante idealismo, porque ele achava que poderia fazer um trabalho nas coisas que ele acredita, o que é bastante válido e legítimo, diga-se de passagem. Mas o que precisamos compreender é que o capital brasileiro, e nem estou usando o caso Localiza, foi um exemplo mal dado aí, deixa eu me retirar o que eu disse, que não foi um bom exemplo que eu coloquei agora. Normalmente, quando o capital brasileiro financia a eleição de um parlamentar ou de um grupo do executivo, ele espera benesses por meio de incentivos fiscais. Eu não estou falando nada de corrupção até o momento, compreendo. Estou falando do que cada classe social espera do Estado. E aí, como é que você tem uma sociedade brasileira em que a base da pirâmide, os pobres, a classe média e o topinho ali da pirâmide, os mais privilegiados, os ricos de verdade, gostam do Estado, eles precisam do Estado, necessitam do Estado para a sua existência, como é que você vai estabelecer um discurso de Estado mínimo? Por isso que normalmente o liberal brasileiro flerta com golpe, né? Como aconteceu com a ditadura militar, né? Naquele contexto ali que tivemos algumas reformas liberais, o Roberto Campos, por exemplo, né? Ele não teve pudor de se aliar a uma experiência não democrática para colocar em voga suas teorias liberais. No Chile é a mesma coisa. O liberalismo chileno não teve nenhum pudor de se aliar à ditadura cruel, criminosa de Augusto Pinochet para colocar em prática suas teorias liberais. Então veja o quão esquisito é o dilema do liberal brasileiro. Porque, em tese, né, tem que ser liberal no assunto, ação liberal de fato,
tem que ser liberal não somente na questão econômica, na necessidade, no desejo de um Estado mínimo, mas também nas perspectivas individuais e comportamentais, então, e principalmente políticas, do debate, da fluidez de ideias e tudo mais. Então, normalmente o liberal brasileiro, e deu o exemplo do chileno também, abdica de suas convicções liberais no comportamento para colocar a economia. E isso revela um bom tanto do que é prioridade para essa galera, né? Ou seja, o dinheiro vem na frente. Esse é um parênteses de uma interpretação, certo? Vamos voltar à questão do governo Bolsonaro. Esse divórcio já estava dado mesmo sem a crise da Covid-19. Antes disso, vamos nos lembrar que a dificuldade de se convencer o Bolsonaro de uma reforma da Previdência, o quão árduo foi esse debate. E a gente sabe que se o Congresso Nacional, por meio de Rodrigo Maia, não tivesse encampado a tese e levado ela adiante, não teríamos aprovado sequer a reforma da Previdência, né? Agora, quando entra em questões muito mais delicadas e sensíveis, que é a questão da reforma tributária e da administrativa, não teve força Paulo Guedes, por meio dos secretários, para convencer o presidente. Porque vamos lá, uma privatização num povo que não é exatamente adepto da tese da privatização e existe algum trauma social de experiências mal sucedidas em relação à privatização, o caso da Vale é um exemplo, o caso da telefonia é outro exemplo, porque a gente pega o caso das companhias energéticas estados afora. Aqui em Goiás, por exemplo, a Celg foi vendida, a Enel assumiu, a italiana Enel assumiu, e há uma frustração muito grande em relação ao serviço prestado, uma frustração muito grande em relação aos acidentes que a Vale acaba se envolvendo em Minas Gerais. Existe uma frustração muito grande em relação à qualidade do serviço de telefonia que nos é prestado, telefonia e internet que nos é prestado por meio da privatização da telefonia. Então existe sim algum respaldo, algum recalque popular em relação à política de privatizações, ou seja, não é uma coisa fácil. Se o presidente da República, quem teve voto, não encampar e se for para o Congresso negociar, conquistar os votos, não sai. Não precisa. Ainda mais quando você tem um perfil de parlamentares, que é o Centrão, que é extremamente dependente de cargos na estrutura do Estado para fazer a sua política. E insisto, não estou falando de corrupção aqui, neste momento. Estou falando de depender de cargo mesmo para colocar pessoas, para estabelecer suas políticas, para elencar suas prioridades. Veja você o quão desafiador é o cenário. Então, assim, Paulo Guedes está observando isso, que mesmo sem a crise da Covid, isso muda tudo e piora muito com a Covid, que eu vou entrar nesse ponto ainda, ele já não tinha essa convicção, essa vontade, esse ímpeto de Jair Bolsonaro de partir para cima do Congresso e buscar esses votos. Aí vem uma Covid no meio do caminho. Isso bagunça tudo, evidentemente. Não há culpa nenhuma no governo federal na eclosão dessa crise, na condução sim, na eclosão não. E os caras vêm e agora Jair Bolsonaro percebeu que os R$ 600 do auxílio emergencial é o que lhe garante possibilidade de viabilidade eleitoral para 2022. E agora, o discurso da austeridade foi para as cucuias, entendeu? Os caras hoje precisam de garantir dinheiro para que essas pessoas atendidas por esse dinheiro continuem aprovando o governo, porque é o que lhe garante algum tipo de viabilidade na disputa para a reeleição de Jair Bolsonaro. Ou seja, a austeridade, os cortes, o rigor fiscal vai ser relaxado até 2022. Até quando Paulo Guedes vai suportar? Não sei. Porque as pessoas próximas a Paulo Guedes dizem que ele está mudando, né? O seu perfil ficando cada vez mais próximo de Jair Bolsonaro. A forma como ele coloca e tudo mais. As pessoas que estavam pelo projeto, como era o caso do Salim Matar e do Paulo Ebel, e posso listar outros essa debandada também, que o site Poder 360 listou. Mansueto Almeida, secretário do Tesouro Nacional, Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, Caio Megali, diretor de programas da Secretaria de Fazenda, o Joaquim Levy, presidente do BNDES, Marco Cinta, secretário da Receita Federal, secretário especial de Receita Federal, cada um por um motivo, mas todos por não conseguirem tirar do papel os seus planos, cada um por um motivo, mas por não conseguir executar, não se sentir respaldado politicamente pelo presidente, pediram o boné e foram para casa. Ou seja, o sonho liberal brasileiro não será realizado neste governo de Jair Bolsonaro. Isso vocês podem deixar anotado. Enquanto o projeto liberal não será nessa gestão de Bolsonaro, depois se ele vier a ser reeleito, e se 23 topar esse projeto, aí é outra conversa, que a gente pode gravar lá adiante. Mas no momento é o que
é o que temos, entendeu? É o que a gente observa que o projeto liberal de Bolsonaro já está devidamente enterrado. Hoje teremos um Bolsonaro de perfil mais Dilma Rousseff do que Fernando Henrique Cardoso I. Compreendam isso de forma inteligente, da forma que eu coloquei sobre a perspectiva econômica. Rapaziada, é isso. Peço para você o like se chegou até aqui, porque você gostou da explanação, gostou dos conceitos aqui colocados. Não custa nada se deixar seu like aqui, não é não, meu velho? Sobre a debandada liberal do governo de Jair Bolsonaro. Peço também para que você compartilhe com a sua rapaziada que gosta de política, gosta de economia, gosta dessas reflexões. Joga no zap lá da galera e veja o que eles colocam. Ative as notificações para ficar sabendo sempre quando pinta coisa nova por aqui. É muito importante para mim. Assim como seu comentário. Estou conseguindo responder todo mundo, meu velho. Sabe assim, estou conseguindo ler todo mundo, responder todo mundo. Então deixa que hoje à noite eu sento lá, cara, respondo você, beleza? As lives desse final de semana, sexta-feira, vou conversar com o Fredé Carvalho, que vai explicar um pouco, cara, dessas misturas entre música, audiovisual, questões de imagem, como uma coisa interfere na outra, tal, não sei como, um papo sobre cultura e, evidentemente, as angústias de estarmos submetidos a esse desgoverno que estamos, porque o Fredé é muito ligado sobre isso. Seu trabalho estético reflete essa angústia do desgoverno de Brasília para nós hoje. E no sábado a live vai ser um pouquinho mais tarde. Eu mandei uma mensagem para o Morgantini, ele não respondeu ainda. Falei que vamos fazer a live com essa aqui agora aqui no canal, com algumas ideias do projeto que eu e o Morgantino vamos começar juntos aqui no YouTube. Mas vai ser um pouquinho mais tarde, vai ser às 11h30 da noite. Por quê? Porque tem jogo do Goiás às 9h30. Eu preciso terminar de ver o jogo para conversar com vocês, beleza? Então vai ser das 11h30 da noite que a gente vai começar o papo. Um pouco mais tarde, beleza? Meu velho, excelente quarta para você, cara. E é nóis!